Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bubox e do Mova Mais. E nesse episódio a gente vai falar sobre Due Diligence. Quando vai acontecer um evento de investimento, ou de liquidez, ou de venda de uma empresa, entre outros tipos de eventos, em uma empresa com sócios, a parte que vai entrar nessa sociedade costuma fazer o Due Diligence. Due Diligence nada mais é do que uma investigação sobre o passado e sobre o estado que está aquela empresa. No Due Diligence faz-se não somente uma investigação da empresa, mas também de todos os envolvidos nesta empresa, normalmente os sócios e demais acionistas. E o que é que se procura no Due Diligence? Qualquer coisa que vá colocar em risco aquela parte que está entrando na sociedade agora. Então a gente está falando de processos trabalhistas, de outros tipos de processos criminais, de problemas com endividamento e esse tipo de coisa. Então, Due Diligence é uma investigação que se faz antes de se entrar numa sociedade. E uma parte muito importante é que entram, inclusive, como eu já disse, o passado das pessoas físicas envolvidas na empresa. Então, investiga-se pessoalmente cada um dos envolvidos. Se a pessoa tem um passado, uma ficha criminal limpa, sim, isso é verificado. Se a pessoa tem endividamentos, isso é verificado. Se a empresa tem passivos trabalhistas, e aí vem um dos conselhos mais importantes para o empreendedor. É muito importante você se proteger de todos os jeitos possíveis dos problemas trabalhistas, do que se chama de passivo trabalhista, do risco de um ex-funcionário ou de um funcionário processar a empresa e processando a empresa e ganhando a causa, gerando um endividamento ali para aquela empresa que pode inclusive levar à falência dela, dependendo do caso. Por isso é muito importante, por exemplo, você ter legalmente todas as coberturas possíveis em relação à contratação dos seus funcionários. Você está sempre dentro das leis e dos limites da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, por exemplo. Você não ter a famosa PJ, o funcionário que é seu funcionário, mas que é contratado sob o regime de PJ. Isso é muito prejudicial e é o que a gente chama de deal breaker. Deal breaker é aquilo que quebra uma negociação. É o suficiente para que um sócio que ia entrar na empresa dê 2 passos para trás e saia da negociação por conta desse risco trabalhista, por exemplo, ou de um risco de outro tipo de endividamento na empresa, qualquer que seja o risco. O deal breaker, inclusive ele é uma frustração muito grande para os envolvidos no negócio, porque o deal breaker ele quase sempre vem no último momento da negociação, quando acontece o due diligence, depois que está tudo pronto, tudo acordado, os valores definidos, vem o Due Diligence. Então, o Due Diligence é um dos últimos passos de uma negociação, que acontece normalmente entre advogados. E no Due Diligence descobre-se, por exemplo, um risco trabalhista muito grande, porque, sei lá, metade dos funcionários da empresa, nos primeiros 2 anos da empresa, nem precisa ser atualmente, os primeiros 2 anos da empresa eram PJs. E aí, o que você tem? Você tem um passivo trabalhista muito grande, porque por mais que já tenha passado algum tempo, essas pessoas podem voltar, podem processar a empresa, e isso gera um problema de caixa, um problema financeiro, um problema, inclusive, de reputação e imagem muito grande para a empresa. E aí isso é o que? Um deal breaker. E aí o investidor ou aquela pessoa que entra na sociedade vê aí um deal breaker, dá 2 passos para trás, sai da negociação e aí todo mundo que estava envolvido fica super frustrado. Isso é um problema muito grande. Então fique sempre ligado em todos os riscos que a sua empresa está correndo. Tenha sempre bons advogados te protegendo e te auxiliando, te dando consultoria. E, mais importante do que isso, siga todas as leis possíveis. Porque se você dá um jeitinho, se você faz contabilidade criativa, se você dá um jeitinho de ter uma PJ, isso pode te gerar um problema muito grande no futuro. Não só o problema óbvio, que seria o problema da receita vir atrás de você, da própria legislação trabalhista vir atrás de você. Não só isso, como, por exemplo, uma coisa completamente desconexa, que é um investidor que ia entrar na sua empresa, deixar de entrar porque você tem um passivo de endividamento ou de trabalhista ou de qualquer coisa que seja. Então fique sempre ligado, não deixe os deal breakers te atrapalhar, esteja preparado para o seu due diligence e toque bem a sua empresa. Muito obrigado, lembrem-se, inscrevam-se, compartilhem com os amigos para que eu fique sempre motivado a trazer esse tipo de conteúdo até vocês. Até semana que vem.